Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Hoje vou fazer a leitura do Alimento Diário, Uma Vida com Deus, de Pedro Dong. Amém? É a leitura de sexta-feira, que tem como título Estamos Crucificados com Cristo. Amém? E o versículo para ler com oração está em Mateus 6, 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Amém pela palavra profética, né, irmãos? Que nós estamos, graças ao Senhor, recebendo, né? E a gente sabe que essa palavra, ela nos livra da natureza humana. Hoje, né, fazendo a leitura do Alimento Diário, eu pude perceber, né, que quando houve a queda do homem, né, ele se desconectou de Deus, surgiu nele um grande vazio, né, o homem ali ficou com um vácuo muito grande, né, e o que fez com que ele corresse atrás de alguma coisa para preencher, né, e o príncipe deste mundo, ele sempre ofereceu muita coisa ao homem, né? Porque ele sempre quis preencher esse vazio de quando o homem se desconectou com Deus. E até hoje a gente vê, né, como que Satanás ele é muito perigoso. Ele lança iscas, né, a todo tempo, né? Para o homem cair, né, em suas armadilhas, né? A carência, né, da humanidade, a gente vê que hoje corre muito atrás da cobiça, e aí a gente vê que o mundo hoje, né, ele oferece para preencher o homem a cultura, a educação, as riquezas, os prazeres do pecado, né, e o dinheiro, né? O dinheiro, ele compra qualquer conforto, qualquer poder e muitas outras coisas. Mas a gente sabe que isso é insuficiente para satisfazer o homem. E aqui no Alimento Diário de hoje conta um pouquinho da história do rei Salomão, que o rei Salomão, né, ele tentou de tudo para ser preenchido, mas a gente vê que ele não conseguiu. Ele tentou preencher seu vazio com trabalho, com conhecimento, com as realizações. Ele plantava pomares, né, cuidava dos jardins, teve muitos servos, muitas servas. Ele teve muitas mulheres, buscou muitos prazeres, mas nada disso preencheu a vida dele. E a gente sabe, né, que hoje as pessoas que estão sem o Senhor, ou às vezes nós mesmos, né, nos caímos nessa situação. Quando a gente se desconecta um pouquinho do Senhor, a gente começa a procurar outras coisas para preencher, né, esse vazio. E a gente sabe que só o Senhor realmente pode preencher esse vazio. E graças ao Senhor que nós temos essa palavra profética hoje que vem nos iluminar, que realmente só o Senhor pode nos preencher. Um pouquinho mais para baixo aqui, né, ele fala da seriedade que é a gente pecar contra o nosso próprio corpo, né? Que a palavra impureza, que às vezes a gente busca essas coisas, né? Tem pessoas que buscam a impureza para tentar se preencher. E a palavra impureza em grego é porneia, isto é, imoralidade sexual, que é pecar contra o próprio corpo. Aí é que diz, né, como Paulo fala, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade pega contra o próprio corpo. E aí ele deu um exemplo: se uma pessoa furtar um lápis, né, ela terá cometido um pecado fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. E ele fala que isso é muito sério, né? E aí ele dá um exemplo, ele alerta, né, uma alerta na verdade, para os jovens, para os adolescentes e para todos nós da igreja, né, irmãos? Para que a gente se guarde disso, porque Satanás quer distrair seu corpo e torná-lo inútil para a vontade de Deus.
Nós estamos vendo, né, através da palavra profética, dos testemunhos, como o Senhor tem usado os jovens, os adolescentes, para alcançar outras pessoas, né? Então, assim, que possamos estar atentos a isso, porque Satanás realmente, ele quer vir nos confundir, né? E a gente viu aqui no versículo que fala que nós não temos como ter dois senhores, nós temos que tomar uma posição diante do Senhor, das nossas escolhas. E para finalizar, diz assim, que não somos mais escravos do pecado, do velho homem, porque ele já foi crucificado com Cristo. Hoje podemos viver na esfera da ressurreição, em novidade de vida. Na prática, o que nos leva para a esfera da ressurreição é a imersão. Imergir na palavra, amar a palavra profética, nos leva a viver na esfera celestial. Amém? Então vamos imergir na palavra de hoje, colocar nossa mente no Espírito, buscar as coisas lá do alto e viver essa esfera celestial. Jesus é o Senhor.